Vamos então para o capítulo 5, que é equipamentos de proteção individual. Bom, equipamentos de proteção individual, está contido, né, no anexo 6, na NR6. Então, ele fala que todo dispositivo ou produto de uso individual usado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde do trabalhador. Vejam que ele fala equipamento, o próprio nome diz equipamento de proteção individual. Então, não é para emprestar, não pode ser... não é para ser coletivo, é muito comum, principalmente em câmara fria, deixa uma jaqueta, quem entra pega a jaqueta. Não é assim que funciona, é EPI. Outra coisa, equipamento conjugado, né, que eles falam. O que é o equipamento? É um equipamento composto, né? Muito comum o quê? O capacete já vem com o conjugado. O que seria? Ele já vem com o abafador, tipo concha, né? Então, ele já é um conjugado. Tanto o nacional, os EPIs, tanto nacionais como importados, né, eles precisam ter o CA. Teve uma mudança, foi para o Inmetro, aí voltou, enfim, mas agora continua no Ministério do Trabalho, que é quem emite, né? Então, a empresa é obrigada a fornecer para os funcionários, né, o EPI adequado ao risco e não esqueçam, o funcionário é obrigado a usar, né? Então, a empresa tem que fornecer os EPIs, tem que orientar o funcionário, tem que dar o treinamento, né? Tem que avisar os funcionários os riscos aos quais ele está exposto. Agora, isso seria para o SESMIT, né? Ou seja, o Serviço de Engenharia e Medicina do Trabalho, né? E para a CIPA. Se não tiver nada disso, mesmo assim a empresa é obrigada a informar o trabalhador na admissão e durante a sua estada, pelo menos uma vez ao ano, né? São as ordens de serviço e tudo mais. O funcionário, ele deve fazer uso do seu EPI, ele deve cuidar do seu EPI, ele deve cumprir as determinações impostas pela empresa. Ele tem que usar o EPI para o fim que ele se destina. Por exemplo, capacete é para usar na cabeça, é para proteção, não é para tomar água, não é para comer, não. Capacete enfim. E então é para o fim a qual se destina, não é para outra coisa. Então isso é importante, né? Nós temos que fazer uma conscientização. Os funcionários têm que ver que é importante eles usarem, é para o bem deles. Bom, eu coloco aqui também no curso, vocês vão ver duas observações. Uma refere-se a uma nota técnica expedida antigamente era Ministério do Trabalho, né? Hoje é Secretaria do Trabalho, porque está ligado ao Ministério da Economia, que essa nota diz o quê? Com relação à validade e vida útil. Então, a validade do EPI, do CA, é de 5 anos. Então, um determinado EPI, o Ministério do Trabalho valida e dá 5 anos. A vida útil do EPI, a vida útil do EPI quem tem que orientar é o fabricante. É o fabricante que fornece essa orientação, né? Por exemplo, o protetor, quando você comprar, ele vai falar, olha, o protetor, a vida útil dele é
6 meses, é 1 ano, é 5 anos, ou luva, ou não tem, né? Pode, ele não perde então pode à vontade. Aí, em função dessa nota técnica que eu falei, surgiram algumas dúvidas e aí surgiu uma nova nota técnica. Estejam sempre atentos, que saem sempre algumas notas técnicas. A 176, que é com relação à data de validade e vida útil. O que acontece? Data de validade. Então, quando emite o CA, a partir são 5 anos. Então, se foi emitido 1º de janeiro de 2020, ele vai ter validade até 31 de dezembro de 2025, certo? São 5 anos. Vida útil. Depende também das condições de uso, manutenção, as condições do ambiente e tudo mais. Uma coisa importante. Se você comprar determinado EPI dentro do prazo de validade, por exemplo, eu falei, emitiu 2020, vale até 2025. Se você comprar determinado EPI em 2024, você pode usar. Não precisa chegar em 2025 e descartar esse EPI. Não, porque você comprou dentro da validade, ok? Então, isso é uma dúvida que surgiu, né, em função dessa nota vida útil, então espero que agora esteja bem claro.